dia, caros amigos. Começa agora mais um Passa a Bola, o programa da Rádio Transforma, uma rádio online que tem um projeto diferenciado, alternativo e que com a vossa colaboração e a vossa solidariedade chegará a um ponto que vai ser uma rádio de referência. E o nosso programa começa sempre pela frase da semana, em que os nossos parabéns vão para... Fernando Jorge, explica então o porquê desta frase. Ora, bom dia para ti, Rui, e para todos os nossos ouvintes e aqueles que nos vão acompanhar ao longo do programa. Esta semana escolhemos esta frase e os parabéns vão, sem sombra de dúvida, para o treinador do Benfica, Roger Schmidt. E porquê? Em primeiro lugar, porque foi complementar Sérgio Conceição ao banco do Porto quando devia ter sido o contrário, ou seja, é preciso saber receber bem os visitantes. Em segundo lugar, não se viu a fazer macacadas e pressão sobre a equipa de arbitragem durante e após o jogo. Em terceiro lugar, muito bem nas substituições ao intervalo, tirando os amarelados, João Mário, Enzo e Bá, e só ficando Frederico Asner, e muito bem. É a primeira vez que vejo fazer um treinador isto, já há muitos anos. E na análise correta e sem facciosismos ao jogo, na sala de conferência após o jogo. E em quinto lugar e por último, não foi por acaso que eu disse aqui que a grande aquisição do Sport Lisboa e Benfica foi o seu treinador, e mantenho. Basta olhar para alguns do plantel, que para alguns eram dispensáveis, incluindo-me a mim, no caso do João Mário, Rafa, Gonçalo Ramos, Blaco Dimos e por último António Silva, que para alguns treinadores consagrados ainda teria de nascer 10 vezes e mais alguns. E portanto... Bem, tu no fundo atribuis a vitória do Benfica à lucidez e ao bom senso do treinador do Benfica. Mas o jogo não foi só isso, não é? O jogo começou com uma avalanche ofensiva do Porto, em que o Benfica teve muitas dificuldades em suster, daí os cartões amarelos, e já vamos falar sobre os casos de arbitragem. E depois o jogo teve um ponto de viragem, que é a expulsão do Eustáquio. A partir daí o Porto já não foi tão pressionante, como é óbvio, recuou as suas linhas um pouco, embora mantendo sempre a ambição de chegar à baliza do Benfica. Fernando Jorge, portanto, tu consideras que o Benfica acabou por ser um justo vencedor, o árbitro teve influência no resultado, expulsando o Eustáquio, que me parece indiscutível, mas, segundo opiniões da parte, sobretudo do lado do Porto, poupando, nomeadamente, o segundo cartão amarelo ao Bá. Bem, vamos por partes. A primeira parte, relativamente ao jogo, o Benfica apresentou-se aqui, mais ou menos dentro do mesmo perfil pelo Roger Schmidt, com a única alteração do Frederico jogar no lugar do Neres, que já estava disponível, e percebeu-se perfeitamente o que é que ele quis fazer com isto. Portanto, condicionar o meio-campo do Porto, que é muito mais trabalhador ou muito competitivo, e não deixa jogar. O Porto dentro da mesma linhagem, da mesma equipa, com a alteração agora dos últimos jogos do Galeno, e o Porto entrou bem nos primeiros 20 minutos, 21 minutos. O Porto foi superior ao Benfica, não em termos de jogo jogado, mas em termos de corridas do Galeno. O Galeno criou ali 3, 4 situações e não é por acaso que amarelou 3 jogadores do Benfica. E os jogadores do Benfica logo na primeira falta. Deviam ter tido mais atenção. Não foi um jogo tecnicamente muito bom, foi um jogo quesilento. Aliás, nós vamos falar já mais à frente deste árbitro, que é normal. E depois há uma falta aos 24 minutos do Eustáquio e depois uma aos 27, que surge o segundo cartão amarelo e é expulso. Deva-se dizer que, na minha ótica, o Eustáquio era expulso logo na primeira falta. É uma entrada negligente, uma entrada atrasada e é uma entrada que poderia ter posto o jogador do Benfica cá fora para uns meses largos. E, portanto, não mostrou o cartão, mostrou na segunda, e a partir daí o Benfica começou a tomar conta do jogo, a jogar, a condicionar o Porto. O Porto começou a tentar e começou a ser um jogo mais fraco em termos técnicos
e em termos táticos, porque o Porto começou a condicionar o jogo na tentativa de colocar o Benfica a jogar com 10 também. E um dos jogadores, que eu até acho que ele é um bom jogador, mas peca por palhaçadas a mais dentro do campo, foi um autêntico caça-homem para tentar pôr o Benfica equilibrado, os 10 contra 10. Foi o Otávio. Sim, o Otávio. Portanto, o Otávio, do qual eu nem sequer o levava à seleção, não por ser do futebol do Porto, mas por ser mais um brasileiro, em que nós temos jogadores à altura para não levar brasileirada para lá, mas este Fernando Santos é um indivíduo seguidista e é um fantoche, leva-os para lá sem intenção nenhuma. E, portanto, a partir daí o jogo desenrolou-se com alguma dificuldade, muito quesilento, muitas faltas, cerca de 43, 44 faltas. E Pouco portanto, tempo o Benfica, útil de exatamente. jogo. E o Benfica praticamente não se conseguiu jogar 2, 3 minutos seguidos. Era falta, jogava-se falta, e depois, a partir daí, o Benfica começou a assentar o jogo. Para esclarecer bem se uma equipa mereceu mais do que a outra ganhar o jogo, vamos aos momentos do jogo. E nós temos, aos 15 minutos, uma grande defesa de Vlaco Dimos, uma cabeçada do Taremi, que realmente dava golo. Foi uma grande defesa. Aos 23 minutos, Rafa sozinho, cabeceia dentro da área, mal, para a defesa fácil de Diogo Costa. Aos 25 minutos, antecipa-se a Zaidu e cabeceia em arco, e faz um chapéu a Diogo Costa, que estava adiantado, e só não é golo por mero acaso. Aos 27 minutos, Eustáquio vê o segundo amarelo e é expulso, e devia ter sido logo, conforme eu disse há pouco, aos 24 minutos. Aos 36 minutos, Frederick Aurners rompe na área, atira ao poste, a bola bate do poste no Diogo Costa e vem para dentro, e o Rafa, de baliza completamente aberta, ainda consegue atirar de cabeça à trave. O Rafa joga muito mal de cabeça, já com os pés, muitas vezes define mal, com a cabeça, então muito mais. Porque teve 2 situações flagrantes de golo. Aos 72 minutos, depois de entrar na área, Neres cruza e Rafa, com dificuldade em dominar a bola, atira para golo. Foi o primeiro golo do Benfica. Sim. Aos 79 minutos, mais uma má finalização, neste caso de Musa, que dentro da área encosta mal o pé e a bola entra ou atira por cima da baliza. Aos 90 mais 2, Neres cruza, David do Carmo desvia e Diogo Costa tira a bola dentro da baliza, que eu vi com os meus olhinhos, e infelizmente nas televisões pouco falaram nesta situação. Há lances, há imagens flagrantes de que é um golo limpinho. Ora bem, e aqui, porque é que não se aplica aqui na Liga Portuguesa a tecnologia da Liga de Golo? Eu ainda ontem vi 2 jogos, nomeadamente o Arsenal, em que a tecnologia de baliza funcionou. Há lá 2 lances em que a bola está lá dentro e a tecnologia de baliza avisa logo o árbitro que é golo. Ou seja, que a bola ultrapassou a linha de golo. Totalmente. Aqui, não sei porque é que não se usa. Ainda não se introduziu. É uma questão de falta de dinheiro? Não deve ser, porque paga-se impostos ao Fernando Santos de 4,5 milhões. Portanto, a Federação e a Liga têm dinheiro para meter isto dentro de coisa. E com isto tínhamos uma maior transparência. Já tivemos vários lances no passado e no presente, e vamos ter no futuro, que é necessário a tecnologia da linha de golo. Vamos ver isto no Campeonato do Mundo. Mas tu escalpelizaste... Realmente, agora voltando atrás... Escalpelizaste os lances portanto, isto que é são só realmente favoráveis ao Benfica que o em termos Benfica... de finalização. Exatamente. Mas aquele assunto de que eu te falei, de que o Porto se queixa, que o Benfica também deveria ter ficado a jogar com -1, nomeadamente o VAR. O VAR realmente tem 3 lances em que pode ser penalizado. Se o árbitro fosse demasiado, penso eu, rigoroso. Sobre a arbitragem, sim. Antes da arbitragem, devo dizer porque é que faço este elogio ao Roger Smith, porque ele viu o que eu estava a ver e que outras pessoas que percebem de futebol estavam a analisar, e realmente, como a caça ao homem era mais do que evidente para ficar em 10, ele tirou 3 jogadores ao intervalo e foi aí que ganhou o jogo. Poderia até nem ter ganho o jogo, mas ganhou os jogadores e os elementos, porque ele sabia e estava a ver que o jogo ia se curiosamente desenrolar. manteve com o amarelo, exatamente. talvez tenha sido o melhor jogador do Benfica. Ia-se desenrolar para o Benfica ficar reduzido também a 10, e depois, a partir daí, teríamos um jogo 10 contra 10. Esteve muito bem o treinador. Relativamente aos lances de arbitragem, muita gente que considera... Fazendo uma análise genérica muita gente considera que este árbitro, João Pinheiro,
do qual eu não gosto e não acho que seja o melhor árbitro, contrariando a maior parte das opiniões que eu já ouvi nas televisões, este João Pinheiro para mim é um árbitro fraco, é um árbitro sem personalidade, eu vejo ali no BSN vezes, nunca faz uma boa arbitragem, deixa que o jogo seja demasiado quesilento logo de início e depois acontecem estas confusões dentro do coisa, e o João Pinheiro teve algumas decisões erradas. A primeira decisão foi os cartões amarelos aos jogadores do Benfica na primeira falta, que não é normal um árbitro mostrar logo cartões na primeira falta, e este João Pinheiro mostrou logo 3 amarelos numa assentada ao jogador do Benfica, a 4 e depois até ao Osna também. O Bá, sim senhor, teve uma entrada negligente, mas não é uma falta perigosa, sobre o Galeno, levou um amarelo, e nos outros 2 é uma palhaçada de um jogador chamado Otávio, que nem atira-se para o chão e quando o Bá nem sequer lhe toca. Portanto, há imagens sobre esses lances em que se vê nitidamente que não há necessidade, nem tampouco o Bá levava o amarelo. O lance mais controverso é uma incursão em que é marcada a falta ao Galeno. Sim, sim. E há quem defenda que quem faz a falta e quem faz a obstrução e impede uma jogada perigosa é o Bá. Não sei se tens opinião sobre esse lance. Esse lance desenrolou-se aos 11 minutos e o João Pinheiro marcou falta ao Galeno. Mas era realmente uma incursão perigosa do Porto. Não sei se tens opinião sobre esse lance. Tenho opinião, mas é um lance em que não há grande perigo para Mas achas que o João Pinheiro teve razão em marcar falta ao Galeno e não ao Bá? Sim, teve a ver, porque viu-se nitidamente quem é que fez ali, quem é que provocou ali a falta, não é? Portanto, agora, o João Pinheiro não podia estar, se fosse a ser rigoroso demais, provavelmente o jogo nem acabava com os jogadores lá dentro do campo, havia mais expulsões. Mas e tu mais achas que o João Pinheiro fez um mau trabalho influenciando o resultado do jogo? Não. Não, quer dizer, vamos lá ver. Eu ainda não acabei a parte do João Pinheiro. Porquê é que o João Pinheiro, para mim, fez uma má arbitragem? Em primeiro lugar, quanto a mim devia ter sido, uma vez que foi condicionado, toda a gente sabe dos episódios, antes do jogo, foi condicionado para o jogo e devia ter sido substituído. Devia ter sido substituído por outro árbitro. Em segundo lugar, quando consideram que o João Pinheiro fez uma boa arbitragem, a maior parte dos árbitros, deve ser por corporativismo. Porquê? Porque o João Pinheiro anulou um golo limpinho ao Benfica. Eu nem precisei de ver, ou algumas pessoas nem precisaram de ver, que o golo do Rafa é um golo limpinho. Se não tivéssemos o VAR, neste caso, o Benfica não teria marcado o golo, porque o golo foi logo anulado logo à partida. O VAR interveio aqui, e muito bem, e corrigiu a situação, e o golo foi validado. A segunda oportunidade para que esteve mal o João Pinheiro é naquela bola que, para mim, eu já disse aqui, volto a afirmar, há provas disso, que o desvio do jogador do Porto, e em que o Diogo Costa vai defender a bola dentro da baliza, devia ter sido a intervenção, do VAR. Do VAR e do João Pinheiro. E ele não fez isso. Portanto, mais um lance aqui que Sim. devia ter sido escrutinado pelo VAR. E não foi. Este João Pinheiro, no cômputo geral, fez um suficientezito em termos de arbitragem. Não teve influência no resultado, mas podia ter. Pela intervenção do VAR, vamos frisar. Porque sem a intervenção do VAR, ele teria influenciado o resultado. Porque teria tirado um golo que foi limpinho e que foi analisado e escalpelizado pelo VAR. No sumário deste jogo, realmente muito importante para o campeonato, qual achas que vai ser o impacto? Deixa-me só dizer, deixa-me só acabar sobre a arbitragem. Devo dizer que este árbitro foi o mesmo que esteve em 11 de 2 de 2022 a arbitrar um Porto Sporting, em que o Sporting está a ganhar aos 8 minutos, marca o primeiro golo. Ao minuto 34, faz o 2-0 e depois há uma expulsão do Coates. Mal, aos 49 minutos, e o Sporting é condicionado a jogar uma segunda parte praticamente toda com 10 jogadores. Não quer dizer que muitas das vezes as equipas que jogam com 10
não possam ganhar os jogos. Agora, o que eu quero dizer com isto é que no fim do jogo, o Sr. Sérgio Conceição, que é um treinador que já tem 20 expulsões e que não dá moral a ninguém, nem tem moral para levantar a voz, foi cumprimentar o Sr. João Pinheiro e na sala de imprensa desse mesmo jogo, do Sporting, disse que a melhor equipa foi a equipa de arbitragem. Pois, Portanto, é só para chegarmos à conclusão que a gente toca a guitarra ou é como os macacos, coça só para dentro. Portanto, não há condições nenhumas. Isto é só para relembrar este qual episódio. é o impacto da vitória do Benfica no resto do campeonato? Em relação É um impacto de mais 3 pontos do Benfica, neste caso. Levou àquela festa se não perder do presidente no estádio do Benfica por mais do que é um impacto de 7 pontos. Não é? Em caso de um empate, por exemplo, ao Benfica já serve um empate. O Porto tem que ir lá ganhar. Sim, em caso de igualdade. igualdade. Mas ainda faltam em 30 termos de campeonato, jornadas. como já tivemos 30 não. 2 vezes aqui, equipas com 7 pontos de avanço e equipas com 7 de atraso a ganhar o campeonato, quer a perdê-lo, quer a ganhar, está tudo em aberto. Quanto a mim, não é? Relativamente aos outros jogos. Era isso que eu ia falar. O Sporting e Casa Pia, o Sporting teve alguma dificuldade na primeira parte, fruto talvez de uma ineficácia a nível de atirar à baliza, e depois na segunda parte faz 3 golos em 8 minutos e decide o jogo, e penso eu justamente. Sim, o Sporting... Temos também o Estoril Braga. Nós nunca podemos menosprezar o Braga mantém-se em segundo lugar, empatado com o Porto, faz uma ótima vitória no Estoril. O que é que te apraz dizer sobre estes dois relativamente ao Sporting, é uma vitória incontestável do Sporting. Aliás, o Sporting anda psicologicamente em baixo, nota-se nos próprios jogadores, com o reajuste do Paulinho, que eu continuo a dizer que o Rubem Amorim não está a apostar muito no Paulinho. O Paulinho pode falhar muitos golos, mas o Paulinho dá outra dinâmica na frente ao Sporting, em termos de aberturas e em termos de espaço para os outros jogadores do Sporting. O Sporting a jogar conforme o Amorim está um bocado teimoso, com aqueles 3 mais variáveis na frente, o Edwards, o Trincão é mais difícil fazer golos. E o Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves, com o Paulinho na frente, tem mais espaços e faz mais golos, e aliás, comprovou-se isso. É uma vitória indiscutível do Sporting. O Casa Pia jogou bem e esteve na frente do marcador. Estava a saber que ia ser um jogo como o do Chaves. Não, porque o Sporting depois acaba por empatar e o Sporting acaba por falhar muitas oportunidades, e é um resultado justo. A defesa mais do do que Casa Pia justo. baqueou na segunda parte. E depois, a partir do segundo golo, o Casa Pia praticamente foi uma vez à baliza ou qualquer coisa assim do género. Portanto, uma vitória fácil do Sporting e merecida. E uma grande vitória do Braga no Estoril. Sim, que mantém uma grande Braga... vitória do Braga no Estoril, porque o Braga, continua a dizer, tem uma equipa ao nível dos 3 grandes, continua a dizer isto, e vou manter. Tem banco, tem jogadores, tem um bom treinador, mais pragmático do Carlos Carvalhal, que estava lá, que era um bocado lírico às vezes, este não. E o Sporting de Braga vai andar ali na fila da frente, portanto, encostado aos grandes, e já lá está, encostado ao Porto e à frente do resto da jornada. Tivemos o Guimarães Boa Vista, tivemos outro derby, perde... sim, tivemos outro derby, e em Guimarães, outro grande jogo, que eu vi também, em que o Boa Vista perde por, lá está, azelice, porque o primeiro golo do Guimarães é um penalti causado pelo Sasso, de uma azelice, porque não tem necessidade nenhuma, é um indivíduo já com alguma experiência, não tem necessidade de fazer um penalti. Não quer dizer com isto que o Guimarães jogou bem. O Guimarães tem uma boa equipa, uma equipa muito acicatada, uma equipa à imagem do seu treinador. Não é por acaso, e voltando ao Roger Smith, que o Roger Smith diz que o Benfica, vamos ver, ganhou 1 ponto em Guimarães. Não é por acaso. Dificilmente alguém vai passar em Guimarães, a não ser que corra tanto ou mais do que os jogadores de Guimarães. O Guimarães tem bons elementos também, mais novos, da Cantra, bons jogadores, está bem trabalhado e fisicamente é uma equipa potente. O Boa Vista comprovou aquela teoria que às vezes até com 10 é possível ganhar os jogos. E o Boa Vista só não ganha por 2 erros. E depois por recuar muito, que é um normal na equipa do Boa Vista quando se apanha a ganhar. A partir do momento que faz o 2-1, o Boa Vista pensa, recua as suas linhas e depois vem a sofrer aqueles 2 golos desnecessários e com um bocado de falta de atenção. E para mim, mal batido no terceiro golo, embora seja uma cabeçada
o Bracali, para mim, é mal batido no terceiro golo. Mas pronto, acontece, o Boa Vista perde 3 pontos aqui, em horas que podia ter feito pelo menos o empate. Depois tivemos um Vizela que perdeu em casa com o Santa Clara, é a primeira vitória do Santa Clara, é de louvar, 3 pontos. Um Famalicão que ganha 2-1 ao Passos Ferreira, o Passos Ferreira mantém-se na mesma em crise. Apesar da exatamente, chicotada. apesar da chicotada. Acredito que o Zé Mota é um bom treinador, acho que o Zé Mota é um bom treinador, merece estar na primeira divisão e vai mostrar trabalho e vai pôr o Passos Ferreira por aí acima. O Chaves também esteve a perder com o Gil Vicente, mas o Gil Vicente não soube manter a vantagem, e vi esse jogo também e acaba por ganhar por 3-1 e bem. E portanto hoje temos um Rio Ave Portimonense para o fecho da jornada. Mantendo isto, temos os 5 na frente, portanto o Benfica com 6 pontos de avanço, já. O Braga e o Porto execo e o Sporting atrás a 3 pontos, quer do Braga, sim, quer do coisa. Ainda muito próximo. Sim. Portanto, está tudo em aberto para o campeonato. Próxima jornada. Temos não temos jogos assim muito coisa, mas isto pode ser como na taça, não é? Os Tombas Gigantes, temos um Benfica que joga em casa com os Chaves, o Sporting vai ao Arouca, não é um jogo fácil. Porto ao Santa Porto Clara. vai ao Santa Clara, também não vai ser um jogo fácil, atendendo ao Santa Clara, que necessita de pontos como pão para a boca. Eu penso que este campeonato, pelo menos neste primeiro terço, está a ser mais equilibrado. E vai ser um campeonato... A nível das equipas consideradas mais fracas. Sim, Rui. E vai ser um campeonato um bocado atípico. Com os grandes. Vai ser um campeonato um bocado atípico por causa da paragem que vamos ter aqui, mais ou menos, no dia 17, para o Campeonato do Mundo. E vamos ver como é que esses jogadores... Entretanto, já a partir da manhã, o Benfica tem um encontro decisivo, não é? Para o seu apuramento. Joga com uma Juventus que vem algo arrogante. O seu treinador diz que chegou a hora do Benfica perder. Vem de uma vitória moralizadora de goleada no campeonato. Entretanto, também o Porto joga um jogo também muito importante e o Sporting também, não é? Portanto, e o Braga também. Vão ser 4 jogos decisivos para o futuro europeu desses clubes. Não concordo contigo. O jogo do Benfica com a Juventus amanhã não é um jogo decisivo. E porquê? Porque o Benfica tem 8 pontos, a Juventus tem 3. A Juventus, se ganhar, passa a 6. O Benfica, se for ganhar a Israel, fica com 11 pontos, portanto fica qualificado em segundo lugar. Mas, se o Paris Saint-Germain... não é muito fácil. Agora, o Benfica amanhã tem o apuramento feito se empatar, no mínimo. Sim. Se empatar com a Juventus, o apuramento está feito, no mínimo, para o segundo lugar. Portanto, não é um jogo decisivo. Relativamente ao Porto, estamos iguais também, não é um jogo decisivo. Porquê? O Atlético de Madrid tem 4 pontos, pode ganhar agora este jogo em casa ao Bayer Leverkusen, faz 7 pontos. O Porto tem 6, se perder, mantém os 6, mas tem tudo na manga para ganhar aqui ao Atlético de Madrid e passa a 9. E, portanto, é apurado também, no mínimo, no segundo lugar. Claro que se o Porto for fazer um bom resultado ao Bruges, ganhou aqui de goleada, é melhor, não é? Não é evidente, não é? Sim, é melhor o Porto ter a possibilidade de, pelo menos, o empate servir com o empate que já serve. Sim, não são jogos decisivos, mas são relativamente ao Sporting, é a mesma coisa. O Sporting mais difícil, porque o Sporting vai jogar com o Tottenham. É um jogo muito difícil para o Sporting, muito difícil mesmo. Acredito que o Sporting, se trouxer aqui um empate, é um grande resultado. O Tottenham está a jogar bem, está na frente do campeonato. Na frente, não está em primeiro lugar, mas está nos 5 primeiros. Sim, perdeu ontem, também descansou alguns jogadores. O Marselha, se for fazer um bom resultado ao Eintracht Frankfurt, que acredito que isso seja possível, o Marselha tem 6 pontos e o Sporting também. Portanto, tudo vai se decidir na última jornada entre o Marselha e o Sporting. Nós já não vamos jogar entre eles, porque já fizeram os 2 jogos. A vantagem é do Marselha, é preciso não esquecer, porque ganhou os 2 jogos, e aqui é uma vantagem larga em relação ao Sporting. Então, decisivo será apenas o Braga. Sim. O Braga teve tudo na mão também, e, portanto, também está mais ou menos no mesmo parâmetro que está o Porto. Ou seja, o Braga tem 7 pontos, o União de Berlim tem 6 pontos, o Braga vai jogar agora com eles, Berlim. E se, no caso de empatar, tem todas as probabilidades de, pelo menos, ficar em segundo lugar, uma vez que o primeiro lugar já vai ser difícil. Portanto, esperamos bons jogos
e que as equipas portuguesas Entretanto, somem queres dinheiro só fazer, e pós e para rankings. terminar, um apontamento sobre o sorteio da Taça de Portugal. O sorteio da Taça de Portugal, depois de saírem aquelas 8 equipas de Primeira Divisão, os únicos jogos aqui de Primeira Divisão que temos é o Estoril Benfica e temos também temos outro aqui que é o Gil Vicente Arouca. Depois temos um Mafra Porto, não é um jogo fácil, e teremos aqui outros que pode dar outra vez Sim, mas mais o alguma jogo derrota. mais importante será o Estoril Benfica, que é um jogo, não é um jogo fácil para o Benfica, para a Taça. E é um jogo de primeira das equipas que estão no momento. Pronto, Ainda. e assim termina mais um Passa a Bola, esperando que vos tenha agradado e, se não for o caso, façam os vossos comentários, as vossas críticas, cá estaremos para vos responder. E uma boa semana para todos. Um bom dia e obrigado para todos.